Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento labial? Como vocês viram, eu acabei de postar um antes e depois de um preenchimento que ficou lindo, super natural. E é isso que todo mundo quer, né? Que ninguém perceba o que foi feito, a gente fique cada dia mais bonita, que pareça que a gente nunca envelhece. Então vamos falar um pouquinho sobre esse procedimento que é o desejo de muitas mulheres, mas muitas delas não fazem por medo dos resultados. O produto utilizado para o preenchimento dos lábios deve ser o ácido hialurônico, que é um produto biocompatível, que vai ter duração de 8 a 12 meses, dependendo de cada organismo. E o tamanho dos lábios, o volume atingido, o resultado final, vai depender da quantidade de ácido hialurônico que vai ser injetado, né? Normalmente a gente faz uma seringa por vez, tá? Que tem cerca de 1 ml. Então, dependendo do tamanho que a gente quer atingir, às vezes a gente precisa aplicar 2 seringas, às vezes 3, mas nunca no mesmo dia, para que o procedimento seja realizado com segurança. O intervalo dessas aplicações é de cerca de 30 dias. Os resultados já são visíveis imediatamente após a aplicação, mas eles não são definitivos na maioria dos casos. Por quê? Porque logo após o preenchimento, normalmente a gente observa bastante edema, o lábio fica inchado. Esse inchaço pode estar pior no dia seguinte, no segundo e no terceiro, e depois disso o lábio vai desinchando e o ácido hialurônico vai se acomodando nos lábios, e com isso a gente vai, depois de 2 semanas mais ou menos, ter o resultado que vai ficar, o resultado final. O procedimento leva cerca de 30 minutos. Em relação à dor, a maioria dos pacientes tolera bem, apesar do lábio ser uma das áreas com mais sensibilidade à dor. Somente com o uso do creme anestésico 30 minutos antes do procedimento, os pacientes costumam tolerar super bem. Existe sim a opção de bloqueio anestésico, mas normalmente o preenchimento labial é bem tolerado somente com o uso do creme anestésico. O preenchimento labial não é só um procedimento embelezador, ele também é rejuvenescedor, porque à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos lábios vão ficando murchos, a gente vai perdendo o contorno e a definição que separa semimucosa aqui com a pele, os lábios vão caindo, vão ficando com a aparência entristecida, né? O cantinho vai ficando aqui para baixo, e isso tudo a gente consegue disfarçar com o preenchimento. Então, se você nunca considerou realizar um preenchimento labial, provavelmente, se você quer envelhecer bem, você vai ter a necessidade sim desse procedimento, que é o rejuvenescimento dos lábios. Tudo bem? Eu vou começar respondendo algumas perguntas sobre o preenchimento labial, e a primeira delas é sobre o contorno, né? O contorno a gente faz para desenhar melhor, para definir melhor essa divisão do lábio com a pele. Isso acaba melhorando um pouquinho até os códigos de barra, e a paciente quer saber se a gente faz com agulha. Sim, na maioria dos casos a gente faz com agulha, sim. Dá para fazer com cânula? Dá, mas na maioria dos meus pacientes eu acabo usando agulha. Aproveitando, vamos falar um pouquinho da diferença de agulha e cânula, que a gente acaba usando tanto uma quanto outra no preenchimento labial. A agulha todo mundo conhece, ela tem aquela ponta bem pontiaguda, que é cortante, né? E a cânula é esse dispositivo aqui, que tem essa pontinha mais arredondada, e com isso a gente tem uma chance menor de ter hematomas, porque ela tem um risco menor de perfurar os vasos, tá? Normalmente, para fazer volumização, eu opto por utilizar a cânula, e para fazer o contorno a agulha, mas isso pode variar de paciente para paciente. Tem paciente que a gente só usa cânula e tem paciente que a gente só usa agulha. Em relação ao código de barras, que são aquelas rugas que se formam ao redor dos lábios, a gente pode sim realizar o preenchimento, que não é o mesmo do preenchimento labial. A gente pode realizar o preenchimento dos lábios separadamente do preenchimento do código de barras, que é realizado então sobre as linhas do código de barras e em toda a área perioral, na verdade, que pode ser preenchida também. Quando a gente faz o preenchimento labial, principalmente quando a gente faz o contorno dos lábios, a gente acaba amenizando um pouco esses códigos de barra. Mas então existe sim a possibilidade de tratar essas duas áreas separadamente.